Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula nós vamos estudar a classificação dos sistemas lineares e estudar a resolução de sistemas com duas equações lineares e duas incógnitas e sua representação e significado gráficos. Barbadinha. Então, classificação dos sistemas lineares. Os sistemas lineares são classificados conforme o número de soluções do sistema. Então veja o esquema a seguir aqui. Então nós temos um sistema linear e ele no geral é classificado como possível ou compatível ou impossível ou incompatível. Ele é possível ou compatível quando possui solução, impossível ou incompatível quando ele não possui solução. Só que quando ele é compatível, quando ele tem solução, ele ainda pode ser dois tipos. Ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele será determinado quando possui somente uma solução e indeterminado quando possui infinitas soluções. Então, um sistema linear ele pode ser de três tipos: sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível. Barbadinha. Agora, no caso do sistema homogêneo, o sistema linear homogêneo. Lembra, o sistema linear homogêneo é aquele que todos os termos independentes das equações lineares são iguais a zero. Então, nesse caso, o sistema vai ser sempre possível. Por quê? Porque ele sempre vai ter a solução trivial, aquela do 0, 0, 0. Porque se o termo independente é zero, se eu colocar zero em todas as variáveis, resolvendo vai dar zero. Então, ele sempre vai ter solução. Só que aqui ele também pode ser dois tipos. Ele pode ser determinado ou indeterminado. Quer dizer, se ele vai ter somente a solução trivial, a do 0, 0, 0, ou vai ter a solução trivial e mais outras soluções. Mas no sistema homogêneo sempre vai ter solução. E essa solução é a trivial, é a do 0, 0, 0. Então tem que cuidar disso mais tarde. Sistema linear com duas equações e duas incógnitas, chamado sistema 2x2. Então, um sistema linear 2x2 ele pode ser resolvido, por exemplo, pelos métodos da adição, da substituição ou da comparação. Então, esses métodos aqui são métodos que a gente estuda no ensino fundamental. Vamos aqui dar uma lembrada, porque às vezes a gente não lembra e às vezes é útil usar uma ou outra, dependendo como vem para nós o sistema. Então vamos ver um exemplo. Resolver esse sistema aqui, formado pelas equações x mais y igual a 6 e 3x menos y igual a 2, pelos três métodos citados acima. Então vamos ver o primeiro aqui, método da adição. Bom, esse método da adição é um dos métodos mais utilizados. Se vocês verem as nossas aulas anteriores, é praticamente o que a gente usa. Ele consiste em somar as duas equações para eliminar uma variável. Então veja aqui, logo em seguida eu estou vendo aqui, se eu somar as duas equações, veja que o y menos y vai anular. Então esse é o objetivo. Todos esses métodos de resolução de sistema aqui, o objetivo é combinar as duas equações para obter uma terceira equação que tenha somente uma variável. Então aqui eu posso cancelar o y, daí eu vou ter uma variável só. Se por acaso no coeficiente do y viesse outro valor, eu iria multiplicar a equação de baixo por esse valor para poder eliminar. Então aqui já vamos somar. Veja que o y menos y cancela, x mais 3x é 4x, 6 mais 2, 8. E o x é 2, 8 dividido por 4. Aí para calcular o y, eu pego qualquer uma das equações e substituo o x. Por exemplo, a de cima lá, x mais y é 6, o x é 2, então 2 mais y é 6, e y é 6 menos 2, é 4. Então a solução é o par ordenado, 2, 4. O x primeiro e y depois. Agora vamos relembrar o método da substituição. O método da substituição consiste em isolar uma das variáveis em uma das equações e substituir na outra equação. Então eu posso isolar o x na primeira equação, ou isolar o x na segunda, posso isolar o y na primeira, ou isolar o y na segunda, tanto faz, e substituir daí na outra. Então aqui eu estou isolando o y na primeira equação, x mais y é 6 e y é 6 menos x. E vamos substituir esse 6 menos x no y dessa outra equação.
Tá? Então, puxei ela para cá. Então, vai ficar 3x menos, abre parênteses, o y, que é 6 menos x. Tem que botar parênteses porque o y é todo 6 menos x, né? Igual a 2. Aqui elimina parênteses, aqui vai ficar menos 6, menos e menos mais x, igual a 2. X mais 3x é 4x, e aqui o menos 6 vai ficar mais 6, 6 mais 2 vai ficar 8. E 8 dividido por 4, né, é 2, como a gente tinha achado ali. E agora eu substituo, né? Tá? Vejo que aqui o y já está isolado, ó, já está pronto, então é só substituir o x ali por 2. Ó. Tá? Então, y é 6 menos x, 6 menos 2, o y é 4. Então, a solução é o par ordenado 2, 4. Barbadinha. Tá? Agora, o método da comparação. Tá? O método da comparação é o método em que a gente isola a mesma variável nas duas equações. E depois a gente iguala as equações. Tá? Então, assim, vou isolar o y na primeira equação. Ó, y é igual a 6 menos x. E na outra também vou isolar o y. A gente isola as duas. Poderia ter escolhido o x. Então, isolando o y aqui, vai ficar 3x menos 2. Ó. Y é 3x menos 2. Ora, se y é igual a 6 menos x e y é igual a 3x menos 2, é porque 3x menos 2 é igual a 6 menos x. E daqui eu vou tirar o x. Tá? Veja que sempre a gente obtém, combinando as duas equações, uma equação com uma variável. Ó. Daqui teve uma equação com uma variável. Ó. Daqui, ó, né, ao substituir o y, eu tenho uma equação com uma variável. Ó. Aqui, ao igualar, eu tenho uma equação com uma variável. Barbadinha. Então, aqui vai ficar 3x, ó, mais x igual a 6 mais 2. 4x é 8, tá? E x é 8 dividido por 4, que é 2. E agora pega esse 2 e substitui em qualquer uma, né, das equações lá em cima. Tá? Peguei a primeira, 6 menos 2 que dá 4. Então, solução para o ordenado 2, 4. Então, isso aqui para a gente lembrar, né? Barbadinha. Né? Agora nós vamos ver pelo método gráfico, quer dizer, resolver um sistema no gráfico. Tá? Então, item A, ó, eu quero resolver esse sistema graficamente. Bom, cada equação dessa aqui é a equação do primeiro grau com duas variáveis. E a gente já sabe, se eu tenho, né, uma equação do primeiro grau com duas variáveis, o gráfico é uma reta. Né? Veja que isso aqui é como se fosse função, né? Eu só isolar o y é igual a 6 menos x, né? Uma função afim, aí o gráfico é uma reta. Tá? Então, nós vamos fazer o gráfico das duas e ver o que acontece. Tá? Como são retas, basta a gente calcular 2 pontos, mas nós vamos fazer mais pontos aqui. Ó. Tá? Vamos pegar a primeira equação aqui e fazer uma tabelinha aqui. Ó. Nós vamos dar valor para x e achar o y. Ou pode dar valor para o y e achar o x, tanto faz. Né? A gente pode, se querer aqui, pode isolar o y aqui, tanto faz. Tá? Mas vamos fazer direto ali. Ó. Se o x é 0, botando o 0 ali, vai ficar y igual a 6. Ó. 0 mais y é y igual a 6. Se o x é 1, né, vai ficar 1 mais y. Eu vou subtrair 1, vai ficar 6 menos 1. Então o y é 5. Ó. Se o x é 2, fica 2 mais y. Aí vou subtrair 2 dos dois lados, vai ficar 6 menos 2, que é 4. Se o x é 3, 3 mais y igual a 6. Subtraindo 3, vai ficar 6 menos 3, que é 3. Se o x é 4, 4 mais y é 6. Subtraindo 4 dos dois lados, fica 6 menos 4, que é 2. Então, esses são os pares ordenados. Cada par desse aqui é uma solução dessa equação linear. Ela tem infinitas soluções. Tá? Veja que o gráfico é uma reta. Cada ponto da reta é um par ordenado. É uma solução da equação, né, representada pelo gráfico. Agora vamos pegar essa outra equação. Ó. 3x menos y igual a 2. Tá? Vamos fazer tabelinha também. Ó. Tá? Eu poderia isolar o y aqui. Tá? Então, atribuir valor para o x 0. Ó. Se o x é 0, 3 é 0 é 0, vai ficar menos y igual a 2. Multiplica por menos 1, vai ficar y igual a menos 2. Se o x é 1, 3 vezes 1, 3. Tá? Aí 3 vai passar 2 menos 3, vai ficar menos 1. Menos y igual a menos 1. Multiplica por menos 1, y igual a 1. Veja que nós estamos fazendo tudo isso aqui mentalmente, ó, vão acompanhando. Ó. Se x é 2, ó, né? 3 vezes 2, 6. Né? Aí vai ficar 2 menos 6, que é menos 4. Como é igual a menos y, multiplica por menos 1, vai ficar mais 4. Tá? Se o x é 3, 3 vezes 3, 9. 2 menos 9 é menos 7. Menos y é igual a menos 7. Multiplica por menos 1, vai ficar 7. Se o x é 4, 3 vezes 4, 12. Vai ficar 2 menos 12, que é menos 10. Multiplica por menos 1, vai ficar mais 10. Então, esses são os pares, né, da segunda reta.
Tá? Então agora vamos fazer o gráfico aqui, ó. Tá? Vejo que o gráfico em vermelho corresponde a x mais y, né, igual a 6. Né? Vejo esses pares aqui estão marcados aqui, ó. O 0,6, ó, o 0,6 esse ponto aqui é o 1,5, ó, o 2,4 esse ponto aqui, o 3,3 esse ponto e o 4,2 esse ponto aqui. A outra reta em azul é 3x menos y igual a 2. Vejo 0 menos 2, ó, é esse ponto aqui. 1, 1 é esse ponto aqui, ó, 1, 1. Tá? 2, 4, ó, 2, 4 esse ponto. O 3, 7, ó, 3, 7 lá em cima. E o 4, 10 vai dar um ponto lá em cima que não aparece aqui. Tá? Barbadinha. E agora eu vejo que essas duas retas elas se encontram nesse ponto aqui, ó, no ponto P de coordenadas 2, 4. É o ponto de intersecção das retas. E a gente já resolveu esse sistema aqui. Né? A gente viu que a solução era o ponto 2, 4, par ordenado 2, 4. Tá? Então veja que o 2, 4 ó, é o único par que aparece, né, nas duas tabelas. Aqui é comum aos dois. Tá? Então é o ponto de intersecção. Então a solução de um sistema de equação linear, tá, é dado pelo ponto de intersecção entre os gráficos, né, das retas ou das curvas. Né? Não necessariamente precisa ser reta. É que aqui, como é uma equação linear com duas variáveis e duas incógnitas, vão ser retas no plano cartesiano. Então a solução é o ponto de intersecção, a 2, 4. Barbadinha. Tá? Então ele é um sistema possível e determinado, porque deu uma solução apenas, né? Um par ordenado aqui como solução. O B, ó, 4x mais 2y é 12, 2x mais y é igual a 3. Tá? Então vamos fazer a tabelinha aqui, ó. 4x mais 2y igual a 12. Tá? Veja, eu poderia dividir tudo por 2 aqui, ó, tá? Se quisesse. Tá? Vamos deixar assim. Ó, se o x é 0, vai ficar 2y igual a 12. 12 dividido por 2 é 6. Se o x é 1, 4 vezes 1, 4. Aí vai subtrair, 12 menos 4 dá 8, e 8 dividido pelo 2 vai dar 4. Se x é 2, 4 vezes 2, 8. Aí eu vou diminuir 8, vai ficar 12 menos 8, que é 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Se o x é 3, 4 vezes 3, 12. Aí eu vou diminuir o 12, 12 menos 12 é 0, e 0 dividido por 2 dá 0. Se o x é 4, 4 vezes 4, 16, eu vou diminuir 16 dos dois lados, fica 12 menos 16, que é menos 4, e menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então esses são os pares, né? Vamos representar os pontos que estão no gráfico, né, dessa equação. Agora a segunda equação aqui, ó, 2x mais y igual a 3. Então vamos fazer a tabelinha aqui. Ó. Tá, então se o x é 0, 2 vezes 0 é 0, vai ficar y igual a 3. Se o x é 1, 2 vezes 1 é 2, aí eu vou subtrair 2 dos dois lados, vai ficar 3 menos 2, que é 1. Se o x é 2, 2 vezes 2, 4, diminui 4 aqui e aqui, 3 menos 4 é menos 1. Se o x é 3, 2 vezes 3, 6, diminuindo 6 dos dois lados, 3 menos 6 vai dar menos 3. E se o x é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, se eu tenho menos 2 mais y, aí eu vou somar 2 dos dois lados, aí vai dar 3 mais 2, 5. Então, y é 5. Então, esses são os pares, né, dessa equação. E se vocês compararem, não tem nenhum par que é comum aos dois. Né? Veja que o sistema anterior tinha o par 2, 4, né? E aqui não tem. Então, vamos ver como é que fica o gráfico. Ó. Veja que o gráfico é formado por duas retas, né? Eu tenho dois gráficos aqui, duas retas que são paralelas. Ó. Elas não têm ponto de intersecção. Tá? Veja os pontos aqui do azul, ó, 0,6, o 0,6, o 1,4, o 2,2, o 3,0 e o 4 menos 2, ó, esses pares aqui. E do vermelho, ó, o 0,3, ó, 0,3 aqui, o ponto 1,1, o 2 menos 1, tá? 3 menos 3 daria lá embaixo, ó, e o menos 1,5, ó, menos 1,5 aqui. Tá? Então, são retas paralelas, não tem ponto de intersecção. Então, a solução é vazia, ele não tem solução. Tá? É um sistema impossível, que a gente simboliza por SI. Tá? Sistema impossível. Tá? Vamos agora ver o que acontece se a gente fosse resolver pelo método da adição. Tá? Como é que a gente chega à conclusão que seria sistema impossível, sem fazer o gráfico? Tá? Pelo gráfico a gente vê, são retas paralelas, sistema impossível. Tá? Então vou multiplicar por menos 2 aqui. Ó.
tá? Que eu já vi que vai dar para anular ali. Então, vou repetir a primeira equação, ó, tá? E aqui, ó, 2x vezes menos 2 dá menos 4x, y vezes menos 2 dá menos 2y, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tá? E aí, somando aqui, ó, tá? Eu vou cancelar o 4, vou cancelar o y, tá? E 12 menos 6 é 6. Então, aqui vai sobrar no primeiro membro 0 e aqui 6. Quer dizer, 0 não é igual a 6. Quer dizer, vejo que não tem solução, é uma coisa impossível aqui. Tá? Não tem como calcular. Por isso que o sistema, né, tem solução vazia. Né? Sistema impossível. Barbadinha. Vamos à letra C. Ó. 2x menos y é menos 4 e 6x menos 3y é igual a menos 12. Então, vamos fazer a tabelinha por 2x menos y igual a menos 4. Ó. Tá? Veja que aqui agora eu isolei o y para facilitar nosso cálculo. Ó. Isolando o y aqui, ó, vai ficar 2x mais 4 é igual a y. Tá? Então, vamos ver a tabelinha aqui. Ó. Se o x é menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6, mais 4 dá menos 2. Se o x é menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 4 dá 0. Se o x é menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2 mais 4 dá 2. Se o x é 0, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 4 é 4. Se o x é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 4 é 6. E se o x é 2, 2 vezes 2 é 4, mais 4 é 8. Tá? Barbadinha. Tá? Agora vamos para a segunda equação. Ó. 6x menos 3y menos 12 é igual a menos 12. Veja que eu poderia dividir tudo aqui por 3, né? Ah, vou dividir tudo por 3. Ó. Então, 6x dividido por 3 dá 2x, menos 3y dividido por 3 dá menos y, e menos 12 dividido por 3 dá menos 4. E veja que deu a mesma equação de cima. Tá? Então, como deu a mesma equação de cima, a tabela é igual, ó, é a mesma tabela aqui. Ó, tá? Xy aqui, ó. Se o x é menos 3, y é menos 2, menos 2, 0, menos 1, 2, 0, 4, 1, 6 e 2, 8. Vai dar os mesmos valores. Tá? Então, isso significa que as duas retas estão uma em cima da outra. A gente diz que são retas coincidentes, ó, tá? Uma em cima da outra. Tá? E veja quantos pontos eles têm em comum. Né? Todos os pontos de uma reta vão ser pontos da outra. Então, elas têm infinitos pontos em comum. Tá? Então, por isso que, né, possui infinitas soluções. É um sistema possível e indeterminado. Tá? Eu não tenho como dizer quem é a solução, porque existem infinitas. Tá? Olha o ponto aqui, ó, menos 3, menos 2, ó, menos 3, menos 2, tá? Que aparece nos dois ali, ó, o menos 2, 0, o menos 1, 2, aqui, ó, o 0, 4, o 1, 6, o 2, 8, tá? E assim por diante. Tá? Vamos ver como é que fica se a gente fosse resolver, né, pelo método da adição. O que vai aparecer para nós para a gente identificar que tem infinitas soluções? Tá? A gente já identificou quando dá impossível, né? Dá 0 igual a um outro número diferente de 0. Então aqui, ó, veja, eu vou multiplicar a primeira aqui por menos 3. Ó, tá? Então vai ficar, ó, 2x vezes menos 3 dá menos 6x, menos y vezes menos 3 dá mais 3y, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. E vou repetir a outra de baixo. Tá? Agora eu vou somar, ó. Tá? Veja, menos 6x mais 6x dá 0, 3y menos 3y dá 0 e 12 menos 12 dá 0. Ou seja, no primeiro membro dá 0 e no segundo dá 0. Deu 0 igual a 0. E isso aqui é verdadeiro. É diferente do caso anterior. Tá? É uma igualdade verdadeira, só que eu não tenho variável para calcular aqui. Tá? Então, 0 igual a 0 significa que qualquer valor, tá? Existem infinitas soluções aqui. Tá? Veja se eu desprezar o y e considerar o x. Tá? Tá? Despreza o y e deixa só o x. A menos 6x mais 6x daria 0x, igual a 0. E o x vai dar 0 dividido por 0. E 0 dividido por 0 pode dar qualquer coisa. Tá? E mesmo que eu tivesse 0 vezes x é 0. Quer dizer, qualquer número que eu botar no lugar do x, que multiplicar por 0 vai dar 0. Então, ele tem infinitas soluções. Tá? Então, se ele tem infinitas soluções, a gente procura achar as soluções próprias do sistema. As soluções próprias são soluções, é uma solução geral que vai identificar, né, quais são os pares, né, que realmente
estão sobre essas retas aqui. Porque, na verdade, ter infinitas soluções não significa que qualquer par ordenado serve. Por exemplo, o par ordenado 1, 1 aqui, ó, esse ponto, não está sobre as retas. Ele não é solução. Tá? São soluções todos os pares que estão sobre as retas. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai atribuir para uma das variáveis, né, um número real qualquer. Veja que a gente já andou fazendo isso aqui. Né? Então, eu vou chamar, por exemplo, o y de um número alfa. Né? Esse alfa está representando um número real qualquer. É como se fosse a tabelinha. Eu vou atribuir para o y um valor alfa. E agora eu vou achar o x. Esse alfa eu vou substituir numa das equações. Tá? Então, peguei a primeira equação, trouxe para cá. Vou botar no lugar do y, né, o alfa. Né? Então, fica 2x menos alfa igual a menos 4. E agora eu vou isolar o x. Ó. 2x é igual a alfa menos 4 e o x é alfa menos 4 sobre 2. Tá? Então, quando o y é alfa, o x é alfa menos 4 sobre 2. Então, as soluções próprias são dadas através desse par ordenado aqui, ó, desse conjunto, né, de pares aqui. Tá? Ou seja, quando o x é alfa menos 4 sobre 2 e o y é alfa. Tá? Então, uma solução, ó, vamos ver aqui, ó, se o x, por exemplo, é 2, ó, se o x é 2, tá? Se o x é 2, o y é 8. Então, se aqui é 8, ó, se o alfa é 8, vamos botar no alfa 8. Ó, 8 menos 4 é 4 e 4 dividido por 2 dá 2. Vai dar o par 2, 8. Tá? Veja que eu atribuí o valor para o y primeiro. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o y4, aqui, ó, tá? Se o alfa é 4 e aqui 4 menos 4 é 0, 0 sobre 2 dá 0. Vai dar o par 0, 4. Então, essa solução geral vai sempre calcular todos os pontos que estão sobre essas retas. Barbadinha. Tá? Observação. Nós podemos classificar os sistemas com duas equações e duas incógnitas, o 2 por 2, apenas comparando os coeficientes das equações. Tá? Então, ó, seja o sistema A1x mais B1y igual a C1, e a outra equação A2x mais B2y igual a C2. Então, eu tenho duas equações lineares, né, com duas variáveis. Tá? Veja, os coeficientes do x são A1 e A2, do y são B1 e B2, e os termos dependentes C1 e C2. Então, ó, tá? Se o A1 sobre o A2 é diferente de B1 sobre B2, quer dizer, se a razão, a divisão entre os coeficientes das variáveis for diferente, então o sistema é possível e determinado, que a gente vai chamar de SPD. Tá? Se a razão, a divisão entre os coeficientes das variáveis, ó, A1 sobre A2, é igual a B1 sobre B2, e são diferentes da divisão do C1 sobre C2, da divisão dos termos dependentes, então o sistema é impossível. Tá? Então, esse dividido por esse, se for igual a esse por esse, e for diferente desse por esse, sistema é impossível. Agora, se todas as razões forem iguais, ó, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2 é igual a C1 sobre C2, então o sistema é possível e indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse sistema aqui que a gente já resolveu aqui, ó, tá? Veja, ó, os coeficientes do x são 1 e 3, do y é 1 e menos 1, e o termo independente 6 e 2. Tá? Então, vamos fazer a razão. Ó. Veja que 1 sobre 3 é diferente de 1 menos 1 aqui. Ó. Tá? Então, nós caímos nesse caso aqui. Ó. Então, ele é um sistema possível e determinado. Eu já sei que ele vai ter somente uma solução. Veja que eu não preciso resolver o sistema e nem fazer o gráfico. Tá? Então, isso caracteriza bem o sistema com duas equações, duas incógnitas. Tá? Se eu quero só saber qual é o tipo de solução, basta fazer isso. Agora, esse sistema aqui, ó, os coeficientes do x são 4 e 2, do y 2 e 1 aqui, termo independente 12 e 3. Tá? Veja aqui, ó, 4 sobre 2 é igual a 2 sobre 1 aqui, ó. Tá? Porque eu simplificando 4 sobre 2 por 2 vai dar 2 sobre 1. Ou se eu multiplicar os extremos e os meios entre si, ó, 4 vezes 1 é 4, 2 vezes 2 é 4. Então é igual. Tá? Só que essas frações são diferentes da divisão dos termos dependentes, ó, 12 sobre 3, que 12 dividido por 3 dá 4. Tá? Então eu tenho aqui igualdade entre os coeficientes das variáveis, tá? E é diferente dos termos dependentes, a razão do termo dependente. Então eu caio aqui, ó, tá?
Então, é um sistema impossível, SI, sistema impossível. Tá? Agora, esse sistema último aqui, ó, tá? Veja se eu fizer as razões, ó, 2 sobre 6, menos 1 sobre menos 3, menos 4 sobre menos 12. Isso aqui vai ser tudo igual. 2 sextos simplificando aqui dá 1/3. Aqui menos 1 sobre menos 3, menos com menos dá mais, fica 1/3. E menos 4 sobre menos 12, ó, menos com menos dá mais, simplificando 4 dozeavos por 4 dá 1/3. Então, tudo é igual a 1/3. Eu caio nesse caso aqui. Então, é um sistema possível e indeterminado. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Divulgue para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula, nós vamos fazer uma lista de exercícios, tá? Envolvendo o conteúdo até agora visto aqui.